Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje nesta terça-feira, venho mais uma vez meditar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com vocês. Hoje, rezando por todos aqueles que se encontram doentes, por todos os enfermos, por todos aqueles que vão receber um diagnóstico, todos aqueles que aguardam por um exame, pelo resultado de um exame, que hoje, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos colocar a nossa enfermidade, porque Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e hoje nós somos curados pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, todos aqueles que se encontram enfermos, com as nossas orações, poderão se refugiar nessas chagas e ter a libertação e a cura das suas doenças, das suas enfermidades. Que hoje o Senhor também possa vir ao nosso encontro, curando todo o nosso espírito e todo o nosso ser, todas as chagas do nosso corpo e da nossa alma, para que, sadios e curados das nossas chagas, possamos dar testemunho do amor de nosso Senhor Jesus Cristo e propagar essa devoção que tanto ajuda os filhos de Deus. Senhor Jesus Cristo, nas tuas santas chagas eu coloco as minhas chagas. Assim seja. Amém. Hoje, nós então continuamos meditando o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, do versículo 21 ao 24. Um trecho curto dessa passagem, mas que nos dá uma reflexão maravilhosa para o dia que vamos viver, naquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Hoje, pela intercessão da Virgem Maria, que o Espírito Santo possa descer sobre nós, para que nós possamos compreender a palavra de Deus e colocá-la em prática na nossa vida. Hoje nós temos a passagem em que Jesus, movido pelo Espírito Santo, ele exulta de alegria por aquilo que o Senhor tem feito através dele. Jesus que inicia o seu discipulado, Jesus que inicia o seu diálogo com o povo pobre, trazendo a boa notícia da libertação do povo de Israel. Jesus exulta de alegria porque ele nota que através daquilo que ele comunicava, através daquilo que o Espírito colocava no seu coração, ele percebia que os sábios e os estudados daquele tempo, eles, pela dureza do coração, eles não conseguiam entender aquilo que era a mensagem do reino. Mas aqueles que eram pobres, que eram analfabetos, eles compreendiam a linguagem de Jesus, se convertiam e começavam um caminho diferente e começavam a seguir Jesus porque compreendiam o plano de Deus. E Jesus, movido pelo Espírito Santo, ele exulta de alegria. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O Senhor que exulta de alegria no Espírito. Naquele tempo, se nós formos recordar em que tempo Jesus está dizendo, nós sabíamos que a população daquele tempo eram de pastores, pescadores, agricultores, carpinteiros. Era gente simples que se valia das coisas da terra. E Jesus sabia que a mensagem do reino era complexa para aquele povo, se ela fosse dita de forma com que era escrita, por exemplo, a lei, que os fariseus e os doutores da lei traduziam, que eles tinham o estudo necessário para entender e para anunciar a lei. E Deus, vendo essa dificuldade no coração dos pobres, daqueles que não tinham um conhecimento, Jesus vai aonde aquele povo poderia entender.
Por isso Jesus usava as parábolas. Porque uma hora ele falava de pescaria, ele falava de contato com a água, com os peixes. Outra hora ele falava de árvore, outra hora ele falava de semente. Então era todo um contexto que aquele povo podia compreender, porque era a característica daquele povo mexer com a terra, pescar, plantar, semear. Então ficava fácil para o povo entender a mensagem do reino. Por isso Jesus tantas vezes compara o reino de Deus com alguma coisa que as pessoas pobres tinham a compreensão, tinham o contato. E nisso, por Deus fazer isso através de Jesus, Jesus exulta de alegria, porque Deus achou um meio de falar, de anunciar o seu reino àqueles que precisavam ouvir a palavra de Deus, àqueles que necessitavam, porque os fariseus conheciam o reino de Deus, porque estava escrito na lei de Moisés, estava escrito nos textos sagrados, mas eles não transmitiam com fidelidade o que era o reino de Deus. Eles falavam do amor, mas não praticavam o amor. Eles falavam da misericórdia, mas não praticavam a misericórdia. E por isso Deus manda Jesus, porque aqueles que eram os seus eleitos, os sacerdotes, eles não falavam aquilo que Deus mandava. Eles falavam aquilo que ia privilegiá-los de alguma forma. Eles falavam aquilo que lhe traria alguma recompensa nesta vida. Então Jesus exulta de alegria. E Jesus, em particular, fala aos seus discípulos. Naquele tempo que Jesus estava presente no meio deles, encarnado como o Verbo de Deus na pessoa humana, ele fala a eles: olha, felizes são vocês que hoje podem ver essas coisas, porque lá atrás muitos profetas anunciaram isso, e a alegria deles em anunciar era tamanha que eles queriam também ver. Eles não queriam só anunciar, mas só por anunciar eles já tiveram grande alegria. Se eles que anunciaram tiveram alegria, quanto mais vocês que estão vendo, quanto mais vocês que estão ouvindo. Então o Senhor diz àqueles apóstolos: vocês são felizes. Vocês são felizes porque estão ouvindo e vendo a maravilha que Deus fez. Vocês estão ouvindo e vendo como Deus cumpriu a sua promessa. Como Deus não falha na sua promessa. Porque lá atrás os profetas anunciaram, os reis anunciaram também que viria a salvação para o povo de Israel. E vocês estão vivendo junto com aquele que é a salvação, o próprio Jesus. Que hoje também nós nos coloquemos no meio desses apóstolos que viveram junto com Jesus. Talvez você possa pensar: hoje nós não vivemos com Jesus humano. Mas você que é católico, você que adora a Santa Mãe, a Igreja Católica, você que é obediente, você que é obediente à Santa Mãe, a Igreja Católica, você tem o privilégio de estar junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer saber na onde? No sacrário. Vá ao Santíssimo e experimente estar perto de Jesus Eucarístico. Deixe Jesus chegar perto de você. Faça uma visita para Ele. Se ajoelhe diante dEle. Peça que Ele fale contigo, que Ele venha em seu auxílio. E você vai estar presente. E você vai estar vendo aquilo que muitos nesse mundo desejam ver, mas não podem ver. Muitos que querem ouvir, mas não podem ouvir. Que hoje nós possamos ter a fé necessária para realmente acreditar que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está conosco e que nós somos felizes porque temos a oportunidade de tocar em nosso Senhor, de comungar o nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia e de que Ele anuncia conforme nós podemos entender,
de que Ele anuncia conforme nós podemos compreender. Talvez o Senhor tenha falado muito já para você nas situações do seu dia a dia, com as pessoas que frequentam os mesmos lugares que você, o seu trabalho, a sua família, o seu grupo de amigos, mas pela insensibilidade do nosso coração, a gente deixa passar despercebido o Senhor que fala conosco. Que hoje nós possamos ter essa sensibilidade no coração para perceber as maravilhas que Deus tem manifestado aos nossos olhos, para que nós possamos um dia ter a graça de contemplar esse Deus face a face no céu e que ele possa nos chamar para sentar na sua mesa, para que nós participemos do banquete nupcial que o nosso esposo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é esposo da igreja, vai fazer para aqueles que o amam, para aqueles que o adoram. Que nós possamos adorar esse Deus maravilhoso hoje, para que a nossa alma encontre a consolação necessária para habitar no reino prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo do advento, então, continuemos firmes nas nossas orações e intensifiquemos a nossa vigilância. Não deixemos que o sistema do mundo tire a nossa atenção do Cristo que está por vir para nós. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja